O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Eu tive a vontade de começar essa gravação com essa jaculatória, porque ela é muito importante para nós. Reconhecer que Jesus está no nosso meio dia e noite sem cessar. E os ensinamentos dele devem fazer parte da nossa vida. Porque ele é nosso mestre e nosso rei. Ele é nosso Deus. Então, eu pensei comigo, nada mais importante do que refletir os ensinamentos de Jesus, os conselhos desse Pai do céu, e a gente melhorar a nossa vida. Eu espero em Deus que cada um de vocês que estejam escutando reflitam verdadeiramente, porque tanto eu como o Flávio, a gente discute um pouco antes e depois que a gente determina mesmo o que vai falar, a gente reflete, a gente faz uma reflexão pessoal e espera que vocês assim ajudem nessa reflexão diária de vocês. E que cada um de nós, depois de aprender essa reflexão, transmita para alguém. O mundo está precisando demais de evangelizadores. O mundo está precisando demais de pessoas que creem em Jesus e transmita as mensagens de Jesus para que o mundo melhore. Nós temos medo do futuro. Quem é pai, mãe, quem tem neto, bisneto, está com medo do futuro. Porque o futuro não está sendo delineado bonito e com a vontade de Deus. Estamos nos afastando aos poucos dos ensinamentos de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o orgulho, a vaidade, o distanciamento que uma pessoa pode fazer dos ensinamentos de Jesus, quanto a ser solidário, ser fraterno, estender a mão para quem precisa, independente do que você possui. A questão maior dessa parábola é uma pergunta que fazem para Jesus. Se um rico pode entrar no céu? Então cada um de nós fica pensando, quem não sonha em ser rico? Quem não joga na Mega Sena? Quem não compra rifa? Quem não vai nas quermesses e não fica ali, atrás do número que vai dar? Então, todos nós temos a ansiedade de ter um pouquinho mais. Mas agora, será que esse pouco a mais que nós desejamos nos vai fazer bem ou mal? Ele vai nos permitir entrar no céu ou ficar do lado de fora? Então, por isso o questionamento. É muito difícil para um rico entrar no reino do céu. Você tem um texto bíblico aí, Flávio? Tenho sim. Vamos partir aqui em Mateus 19, do 23 em diante. Diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: Então, quem poderá salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente fica pensando, para nós, para nossa cultura, essa historinha que Jesus contou aí é impossível. Um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas é coisa comum na época de Jesus. O Templo de Jerusalém era cercado por uma muralha muito grande. E havia certas aberturas em volta da muralha. E era muito difícil para passar por ali. Mas até um camelo treinado, porque muitas das pessoas que vinham com camelos e tal. Então, o camelo ajoelhava e curvava a cabeça para passar por aquele buraco. E passava.
Então, quando se fala um camelo passar pelo fundo de uma agulha, fica uma coisa impossível. Mas, para a cultura da época, para o acontecimento da época de Jesus, era muito simples para compreender isso. Mas, mesmo diante da dificuldade, os discípulos falaram: é muito difícil, então é impossível um rico entrar no céu. Então, Jesus respondeu para eles: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Por quê? Nos ensinamentos que Jesus nos dá, ele sabe que todos os dons, todos os benefícios que Deus nos coloca na nossa vida são chamados de sementes. E essa semente é para ser semeada e ela produz frutos. E os frutos são os atos de bondade, de respeito com o próximo, de perdão, de amor, de ajuda. E quanto mais a minha semente dá frutos, mais eu ganho semente de Deus para plantar no meu coração. Então, todo aquele que é justo e generoso, não importa o tamanho da fortuna, não será os bens da terra que vai impedir ele de entrar no céu, mas o que foi que ele fez com esses bens da terra. Porque lá no céu nós não vamos levar nada, nenhuma moedinha, pelo menos, de lembrança. Nem isso nós vamos levar. Nós só vamos levar os frutos que nós colhemos com a semente que Deus nos deu. Quer falar alguma coisa? Sim, esse contexto aqui do jovem rico, né, aqui a gente pegou mais lá para o final, né, Dilce? Mas só falando pro pessoal aqui que essa é a parábola do jovem rico. Ele chega para Jesus, né, com diálogo, e ele está bem intencionado, né, Dilce? O que ele quer? Esse jovem rico, ele quer a vida eterna. Então ele pergunta para Jesus, né, o que ele deve fazer para ter a vida eterna. E o Senhor fala para ele, observa os mandamentos, né? Não matarás, honrar pai e mãe, né? E tudo mais, todos os mandamentos. E o jovem falou, mas isso eu já observo desde cedo. Desde quando eu era criancinha, eu fui ensinado, eu observo toda a lei. Então Jesus falou, muito bem, então vá tudo, vende tudo que tem e dê aos pobres. E aí você terá o reino dos céus. Diz que o jovem rico saiu cabisbaixo, saiu triste, né? Ele tinha muitas posses. Então, Jesus fala aos seus discípulos, né? Sobre esse dilema do jovem rico. Que ele era muito apegado às coisas. E aí Jesus fala, então, esse complemento da parábola do camelo, que é mais fácil de passar pelo buraco da agulha, né? Jesus então está ensinando aqui o perigo das riquezas, quando não do dinheiro em si, mas do mal que isso pode fazer se esse dinheiro, as posses que nós temos, os bens materiais, ocupar o lugar de Deus. Esse que é o problema, né? Quando os bens ocupar o lugar de Deus no coração do ser humano. De forma alguma, Jesus condena as pessoas de possuir bens, mas ele sempre alerta, né, que é a dificuldade se a pessoa se apegar muito a esses bens material que aparece, né, na nossa vida. Então, esses bens materiais não devem ocupar o lugar de Deus, e eu digo também que os bens materiais, a riqueza, não é o mal. O mal é o que as pessoas fazem com a riqueza, né? Porque as posses afloram muito bem o caráter da pessoa, né? O que ela tem no coração. Uma pessoa muito rica, que é boa, ela vai promover o bem, vai promover a vida com os bens que ela tem, vai ajudar o próximo, vai ajudar a si mesmo, sua família, e vai ajudar o próximo. A pessoa que já tem a maldade no coração e que é rica, ela vai ser a mais avarenta, não vai ajudar ninguém, vai pensar só em si, vai olhar só para o seu umbigo e não vai estar nem aí para os irmãos, nem para os seus familiares e muitas vezes até para ele mesmo, né? Vai querer acumular. Então, nós dizemos que
O dinheiro, ele só aflora o que a pessoa tem no coração, o caráter de cada um, né? E a salvação aqui Jesus fala que é possível sim a vida eterna para ricos e para pobre. A salvação é um dom gratuito de Deus e é acessível apenas pela graça divina, né? Então nós não podemos nos salvar por nós mesmos, né? Jesus já conseguiu isso por nós na cruz. E o dinheiro também não salva ninguém, né? A gente não consegue ganhar a vida eterna pagando com bens materiais ou com dinheiro. E a gente sempre fala também que às vezes a pessoa é tão pobre, mas tão pobre, Dilce, que ela só tem o dinheiro, né? Ela não tem mais nada no coração, mais nada para oferecer. Ela só tem dinheiro. E esse tipo de pessoas que são mais pobres. Tem algumas passagens aqui, Dilce, que eu queria até que você comentasse também, Marcos 10, que fala que os discípulos ficaram espantados com essas palavras, mas Jesus retornou: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Aí ele fala de novo essa palavra, eu vou falar uma diferente aqui, em Filipenses, por exemplo, 3:7, Jesus fala: mas o que era para mim, na carta de São Paulo aos Filipenses, mas o que era para mim lucro, considerei como perda por causa de Cristo, mas ainda considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi tudo e considero tudo como esterco, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não como a minha justiça, que vem da lei, mas como a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Então, Jesus mesmo fala, né? Ele não quer sacrifício, ele quer coração. Será que a gente está disposto a entregar tudo que temos, o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos a Deus? Essa é uma grande pergunta. Será que a gente está preparado para isso, ou a gente vai adquirindo essa fé, essa gratuidade, esse desprendimento durante a vida, Dilce? O que você acha? Se a pessoa for uma pessoa que reflete a palavra de Deus, vai ver que Deus também não é tão assim, carrasco. Você não pode ter nada, você tem que ficar livre, você tem que jogar tudo fora. Não é isso, não. E a história do Paulo é uma prova disso. Paulo era um homem rico, porque ele era chefe de uma legiãozinha lá de soldados. Ele estava bem diante do rei de Roma. Ele estava bem. Mesmo sendo judeu, ele estava muito bem. Ele até matava os cristãos. Não queria essa nova doutrina entre eles. Mas Paulo abriu o coração e viu que aquilo tudo que ele possuía não era nada. Ele perdia tudo aquilo em troca de ficar do lado de Cristo. E assim foi feito. E assim foi feito. E assim deveria ser feito por nós. Há muitas passagens no Evangelho onde Jesus não condena a riqueza, mas ele mostra o perigo de você se apegar à riqueza. Por exemplo, tem uma que diz assim, você não pode adorar dois senhores. Ou você é fiel a um e despreza o outro, ou vice-versa. E é verdade. Aquele que é rico e quer ficar cada vez mais rico, não lembra que existe irmão passando fome. Não lembra que existe conselhos de Jesus. Não lembra nada disso. Ele pensa só na ganância. Tem outras passagens também que demonstra isso. Não se pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não se pode fazer uma coisa dessa. Por isso que o rico que não se apega, o rico que não se considera rico por causa dos bens materiais, esse se salva sim, porque ele vê nos bens materiais aquela oportunidade dele fazer o bem. E para se conquistar o céu,
você tem que ter um coração renovado. Você tem que ter um coração aperfeiçoado, ajustado com o coração de Jesus. Não é nós que sempre rezamos lá, Senhor, faça o meu coração semelhante ao vosso? Vai ser difícil, mas a gente tenta. Quem tem fé em Deus tenta. Por isso é o meu convite. Reflete muito a sua pessoa diante do que Jesus quer que você seja. E tenta com todo o seu coração transformar o que está te prejudicando nesse relacionamento com Jesus. Então, dona Dilce, eu vou terminando por aqui. A gente, então, peçamos a Deus a humildade, né, a mansidão do Senhor Jesus. E eu vou terminar com a jaculatória, então, que a senhora falou. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Certo. Eu também quero desejar para vocês paz, harmonia e um coração renovado. Que vocês levem adiante esse pequeno momento de reflexão. Passe a semana pensando o que é que te afasta de Deus. Passe a semana, melhora o seu estado de vida e leve isso a todos. Leve isso a todos, principalmente aos mais jovens, que estão todos encantados com o poder que o mundo oferece. E isso é muito mal para o futuro. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau.